Continuando a falar sobre os materiais, o nosso próximo material são os zíperes. E para costurar bolsas existem vários tipos de zíperes, tem zíperes diferentes. Eu acredito que o que a gente está mais familiarizado seja aquele zíper que tem um tamanho determinado, já ele tem um espaçamento nas bordas. E uma limitação aqui, né? Nesse caso, esse é um exemplo de um zíper de ferro, mas poderia ser um zíper de nylon. E esse também já vem com um cursor. Mas esse tipo de zíper ele é mais adequado para roupas e não bolsas, porque justamente ele tem um tamanho muito delimitado, muito limitado. Então, se você quiser variar no tamanho das suas bolsas, vai ficar um pouco difícil tendo zíperes de tamanhos específicos, né? Você teria que trabalhar a partir do zíper e não a partir do tamanho que você quer. Por isso, para costurar bolsas, a gente usa esses zíperes aqui. Zíper de metro, certo? Aqui eu tenho 5 metros de zíper. Além de essa forma ser mais adequada para bolsas pelo fator de que você consegue determinar o tamanho do zíper, mesmo independente do tamanho da sua modelagem, ele também é interessante por ter um custo-benefício muito melhor. Um zíper como esse daqui custa em média R$ 2 a R$ 3, depende de onde você compre, do armarinho que você compra. Eu comprei em atacado na internet e mesmo assim saiu a uns R$ 2, se eu me lembro bem. Já esse daqui, esses 5 metros aqui, eu paguei R$ 4 por 5 metros de zíper, certo? Então o custo-benefício é bem impactante também. Outra coisa interessante em relação a esses zíperes, os zíperes que você pode usar, existe zíper de metal, de metro, existe, mas ele é bem mais difícil de trabalhar, porque pode costurar um metal, pode ser uma tarefa bem difícil, né? Ninguém costura o metal, então você vai ter que ter um cuidado a mais, mas não é impossível, você pode usar o zíper de metal de metro. No entanto, para os zíperes mais simples, nós temos o de nylon, que é esse mais comum. Ele é todo de uma mesma cor, certo? Eles são iguais, esses dois zíperes aqui, assim como esse daqui. E ele é mais acessível também, como eu acabei de dizer. Mas nós também temos esse daqui, que é um zíper de nylon metalizado. Porque aqui na carretilha dele ele tem uns detalhes que parecem que ele é de metal na carretilha, mas ele não é. Não é de metal, é só a cor dele que aparenta ser de metal. Esse zíper metalizado, você só encontra ele em mais ou menos umas 3 cores. O que vai variar vai ser a cor desse metalizado, que pode ser dourado, né? Tem a opção preto com dourado, tem a opção preto com prateado, tem a opção de que o zíper é branco e aí você troca o prateado e dourado aqui. E a terceira opção seria dele bege, né? Se você optar por usar esse tipo de zíper, eu diria que você escolhesse a opção, comprasse um pouco do preto e um pouco do bege. E daí, se é prata ou dourado, é uma decisão sua. Ok? Mas outra coisa que muda em relação a esse zíper aqui é o valor, né? Ele, por ter essa característica mais especial e realmente dá uma diferença na construção das bolsas, ele é um pouco mais caro. Eu não lembro exatamente o valor do metro, mas ele é um pouquinho mais caro, certo? A outra característica relevante em relação aos zíperes é que o zíper tem tamanho. Esses zíperes que a gente usa para costurar bolsas, de modo padrão, você vai escolher o tamanho número 6 ou número 5. Tanto para esse quanto para esse. Número 6 ou número 5. E aí eles vão ter o mesmo tamanho. Isso é importante. E a gente vai ver logo mais na próxima aula.
por que disso ser tão importante. Mas o tamanho adequado para bolsas, para não dar problema, é o tamanho número 6 ou 5. Existe o tamanho menor, que é o número 3, e existe um tamanho maior, número 10. O número 10 são para bolsas mais robustas, aquelas mochilas muito grandes que vão carregar muito peso, aí seria o mais adequado usar o número 10, mas nós não usamos, ok? Para finalizar sobre os zíperes, eu queria acrescentar uma coisa. Quando a gente vai costurar, uma questão que é um ponto decisivo são as cores. Eu preciso de zíper, mas que cor usar? Eu já te falei aqui, se for usar um metalizado, escolher um pouco da versão preta e um pouco da versão bege, que vai cair bem na maioria dos tecidos. Mas e dos de nylon? No de nylon a gente encontra ele numa variedade muito grande de cores. Se você quiser ser específica com as cores e sempre comprar uma cor que você acha que vai ser interessante, legal, te apoio. Mas para começar, eu acredito que você pode ficar com o preto, com essas 3 cores. Comprar o preto, uma cor bege, né, que ele se comporta muito bem com a maioria dos tecidos que tem branco, e uma cor castanha. Esse daqui me surpreendeu, não era o que eu esperava, mas ele funciona muito bem com quase todas as cores e estampas. Então, eu não dispensaria adquirir também esse tom castanho de zíper. E sobre zíper é isso. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar sobre as ferragens e também vai adicionar um pouco a esse tema dos zíperes.